Fala, Fernando. Tudo bem? Tudo certo? Tá me ouvindo direitinho? Eu tô. Show. Vamos só esperar aí uns 2 minutinhos, esperar o pessoal entrar. Tá bom, fica tranquilo. Então, acho que já começando pela apresentação aí para o pessoal que está entrando. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo, eu sou o head de o head de fundo de investimento aqui da Argento. E hoje a gente tem como convidado aí o Fernando Lovisotto, CIO da 20 Partners, para falar um pouco sobre os fundos multimercados dele, sobre a gestora, um pouco das posições e poder passar um pouco da visão de mercado e fazer a aproximação aí com os nossos clientes e quem tem interesse nos fundos. Então, Fernando, bem-vindo, obrigado pelo teu tempo. Se tu puder, então, começar eu te apresentando, explicando um pouco sobre a gestora. Tá joia. Bom, antes de mais nada, obrigado, Rodrigo, obrigado, Argento, aí pelo convite, por estar falando com vocês. Né? Bom, meu nome é Fernando Lovisotto, sou responsável pelas estratégias líquidas aqui da 20 Partners. Né? A 20 é uma casa que tem mais de 10 anos, a gente tem 44 bilhões de reais sob gestão, e a gente faz a gestão aqui tem 7 times de gestão diferentes, né? 4 que a gente chama aqui de estratégias mais ilíquidas, que não são de curto prazo, e 3 que são as mais líquidas de mais curto prazo, tá? Então, por exemplo, para todo mundo entender, eu acho legal isso, porque, né, o mercado vai se especializando e vai se aprofundando, eu acho legal ter essa oportunidade de falar com as pessoas. Quer dizer, o que são as estratégias ilíquidas? A gente, primeiro time que a gente tem é um time de private equity, é o time que compra participações em empresas fechadas, né? Então, por exemplo, a gente fez a Equatorial lá atrás, que hoje em dia é uma empresa listada, mas quando a gente comprou não era. A gente, no nosso segundo fundo, fez o Burger King, que depois virou uma empresa listada. Então, a gente começou com 40 lojas, foi até 600 e listou a empresa. Agora a gente, por exemplo, controla a Domino's Pizza, né? Então, são participações em empresas fechadas e aí, eventualmente, na hora da gente desinvestir, a gente lista a empresa, ela passa a ser uma empresa pública onde todo mundo pode comprar ações dessas empresas, né? Isso é o mundo de private equity. A gente é um gestor bem grande, bem reconhecido, tem bastante investidor, tanto local quanto estrangeiro, que investe com a gente nisso. Tá? Depois a gente tem uma outra área, que é um outro time de gestão, que também é conhecido aí muito mais aí das pessoas físicas aqui no Brasil, que é o time de real estate, né? O time que faz os fundos imobiliários. A gente tem 4 estratégias ali, então tem a estratégia de shoppings, a estratégia de lajes, né? A estratégia de galpão logístico, que agora é muito falada nessa época aí por causa de internet, muita compra online, e os galpões passaram a ter uma importância assim, bem relevante. Né? E um outro fundo que é um fund of funds, onde a gente tenta se aproveitar das melhores oportunidades em cada momento. A gente sabe que tem um mercado de real estate, assim como o mercado como um todo, tem uma ciclicalidade, então em alguns momentos um ramo está indo melhor que o outro e a gente tenta se aproveitar disso no nosso fund of funds. A terceira área é uma área de infraestrutura. A gente tem no nosso DNA fazer esses investimentos, principalmente no setor elétrico, há muito tempo. Como eu falei, a Equatorial foi uma empresa que começou com a gente, hoje é uma empresa gigante aí do setor elétrico. Mas a gente ainda vê muita oportunidade. A gente sabe que o Brasil, e talvez uma das maiores oportunidades que a gente tem, é o crescimento através de infraestrutura. Então, são fundos onde eventualmente a gente junta um pool de capital, entra num leilão, por exemplo, para construir uma linha de transmissão, constrói, deixa ela operando, e depois que ela está funcionando, a gente vende para algum investidor estratégico, que pode ser uma companhia aberta, pode ser um estrangeiro. Tá? Ou a gente pode até transformar isso num veículo de renda, como a gente tem o VIGT11, que é um fundo listado,
né? Que ele faz, ele carrega várias linhas de transmissão e o objetivo ali é a renda, tá? Acho que é um outro negócio legal, tá? Essa área de infraestrutura é a terceira área líquida. Depois a gente tem uma área de crédito, onde a gente faz investimentos de bem longo prazo, então por isso que ela fica ali no meio do caminho entre as áreas líquidas e líquidas. A maior parte do nosso portfólio está em fundos de 10 anos de vencimento, 15 anos de vencimento. A gente acha que ali tem um ponto ótimo para a gente aproveitar, né? O que seria esse ponto ótimo? Seria onde estão as melhores oportunidades, onde a gente consegue achar títulos que tenham um risco de crédito baixo, mas onde a gente consegue cobrar um prêmio legal sobre a curva, por exemplo, dos títulos públicos ligados à inflação, das NTNBs, né? Mas para a gente fazer isso, eventualmente a gente precisa de um prazo longo do fundo. Não dá para se fazer um fundo com liquidez diária e tentar se aproveitar disso, senão a gente passa pelos problemas que a gente já viu o mercado passar em novembro, fevereiro e março, né, principalmente com os fundos de crédito mais líquidos. Por isso que a gente coloca ali no meio do caminho entre as áreas líquidas e líquidas. Depois vem as áreas líquidas. As áreas líquidas são mais conhecidas, né? São as áreas que fazem gestão dos fundos de ação, né? E elas são líquidas porque, apesar do horizonte de investimento ser relativamente longo, se o cliente quiser, ele resgata em qualquer momento, né? É isso que define a área líquida da área ilíquida. A gente tem um outro time, que é o time que faz a gestão dos fundos multimercados, né, que são os hedge funds, onde a gente tem ali o Atlas, o Valorem, o Multistratégia, que são 3 fundos que são vendidos ali, distribuídos pela XP. E depois a gente tem a área que faz a gestão dos nossos fundos de previdência, né, que é o 20 Equilíbrio, é uma visão assim, mais de médio e longo prazo, onde o foco é fazer um bom asset allocation e gerar retornos reais, né? Retornos acima da inflação, que a gente acha que é a coisa mais importante para quem está pensando em acumular dinheiro para se aposentar, tá? Então isso é a 20. Acho que entre as características que a gente tem, que eu considero mais interessantes, é o fato da gente realmente ter 7 times de gestão diferentes. Isso possibilita a gente ter uma troca de informação muito rica, né? Existem outras gestoras que têm 40 bi, 50 bi, 30 bi, ou seja, que são grandes, mas eventualmente elas são mais concentradas em uma ou duas classes de ativos. O fato da gente estar presente em várias classes de ativos diferentes, isso permite uma troca de informação muito rica entre os gestores, né? Quando a gente quer tomar, às vezes, decisão de investimento, é bom você ter o pulso de que em qual preço que está sendo negociado de fato uma laje num prédio. Quer dizer, está todo mundo agora falando que não, ninguém mais vai voltar para o escritório, assim por diante. Então, se você só ficar ouvindo isso, você vai falar, então as lajes devem estar sendo negociadas num preço barato. Só que como a gente tem um pulso, a gente vê que não é bem assim. A mesma coisa do outro lado, a gente vê os shoppings, a gente vê que preço que estão saindo as negociações de participação no shopping. Então a gente vê, olha, o que está sendo dito não é muito a verdade. Assim como do lado das empresas, né? O fato da gente ter empresas permite a gente, às vezes, conseguir comparar o que está acontecendo na economia real, né? No dia a dia, e que às vezes o discurso acaba sendo não exatamente igual ao que uma empresa listada acaba transmitindo, né? Ou porque a empresa listada é muito maior, ou porque a empresa listada, né, na verdade, ela tem que transmitir as informações com um certo filtro. E o fato da gente estar inserido na economia real permite a gente ver as coisas que de fato estão acontecendo. Então, Eu assim, acho, desculpa te interromper, mas essa questão até de ter várias equipes em vários setores, é exatamente isso, né? Vocês conseguem ter diversas visões. E até mesmo essa questão de ter empresas não listadas, vocês estão tendo o resultado direto na mão. Então, vocês conseguem ter muito mais noção da verdadeira situação da economia do que só vendo ali empresas listadas ou cotações, né? Então, isso eu acho muito interessante da gestora, exatamente por ter diversas áreas de atuação. é isso mesmo, Rodrigo. É assim, um exemplo bem concreto disso, que acho que é legal compartilhar, foi logo que a gente entrou na crise ali do Covid, que falar do Covid realmente a gente ainda tem que tocar nesse assunto, apesar de ser um assunto meio chato. Quando a gente entrou na crise, que o Banco Central e o Tesouro fizeram aqueles pacotes de auxílio às empresas
e que a gente queria ver se o crédito estava chegando nas empresas, né, você ouvia pelo jornal que os bancos iam receber uma linha de X bilhões e que iam repassar para as empresas. Só que você tinha uma certa dúvida de conseguir enxergar se as empresas estavam tendo facilidade ou não de tomar recursos. E o segundo ponto, as que estavam tomando, que taxa que estava chegando esse dinheiro para elas. Então, assim, naquele momento, a gente conseguiu ver, assim, com bastante precisão, que o dinheiro não estava chegando nas empresas pequenas, não estava chegando nas empresas que até não tinham dívida e não estavam conseguindo tomar recursos. Então, isso realmente dá para a gente um pulso muito importante do que está acontecendo na economia. É que nem agora, né, nessa época aqui, essa discussão de inflação. Então você vê que alguns setores estão tendo repasse de preço, outros não. Você consegue ter noção onde que está acontecendo isso ou não. Você consegue ter noção, a gente sabe que a recuperação da economia está sendo muito diversificada setorialmente, né? Tem alguns setores já se recuperando muito, outros poucos. E a gente consegue ver isso através das nossas empresas. E isso ajuda muito a gente na gestão do dia a dia. Não, acho muito legal essa questão, e já que tu entrou nessa questão do Covid, né? Acredito que esse já tenha sido um dos fatores que ajudou vocês a ter uma visualização melhor do mercado. Como é que vocês passaram por esse período, assim? Como é que foi o desempenho dos fundos? Vocês fizeram uma gestão ativa? Ou melhor, vocês com certeza fizeram uma gestão ativa, mas como é que foi esse processo de tomada de decisão de vocês, né? Como é que vocês viram esse movimento? Tá. Não, muito legal. Na verdade, assim, realmente nós aqui somos gestores ativos, é importante assim, ressaltar isso. Então, a gente não tem aqui nenhum fundo que busca colar ou replicar algum benchmark, né? A ideia é sempre gerar retorno absoluto e proteger os cotistas nesses períodos mais turbulentos. Acho que essa é assim, a ideia geral de todos os times aqui de investimento líquido. Acho que um negócio que está no nosso DNA, que está assim, incorporado mesmo nos gestores todos que a gente tem aqui na empresa, nesse time todo, é essa questão assim, de tomar cuidado com os períodos turbulentos, né? E não fugir do mandato. Então, assim, vou dar um exemplo talvez do nosso fundo do 20 Atlas, né? O 20 Atlas é um fundo para trabalhar ali ao redor de 6% de volatilidade, né? Acho que se você olhar o histórico e ver o que aconteceu, você vai ver que em nenhum momento na crise a gente passou dos 6%. Até pelo contrário, a volatilidade até chegou a cair, né? Por quê? Por conta dessa disciplina de investimento, enxergar o cenário e agir sobre ele, tá? Eu acho que o que a gente tem ali de especial são três coisas, né? É uma geração de alfa, que é tentar buscar esse retorno no mercado de uma maneira diversificada, ou seja, em várias classes de ativos diferentes. Então, é um fundo multimercado que trabalha em várias classes de ativos de uma maneira assim completa e diversificada, no seguinte sentido: são vários tomadores de decisão diferentes. Porque a gente tem vieses, né, Rodrigo? Eventualmente eu e você, a gente vai construir um cenário e vai falar assim, então, se a bolsa vai subir, eventualmente o dólar vai cair, o juro vai cair, e você constrói um cenário meio que completo. Quando você tem independência, né, eu trabalhando mais com bolsa, você mais com juro, eventualmente vai ter momentos onde a gente não concorda, né? E esse processo de não concordar, mas ao mesmo tempo estar discutindo, ele é rico e faz o fundo ficar com uma cara mais diversificada. E é isso que a gente tem no Atlas. O segundo ponto é um controle de risco muito rígido. Cada book desses, né, cada pedaço da carteira tem uma regra de controle de risco muito clara e tem regras claras onde, dependendo do que está acontecendo com a posição, o gestor tem que reduzir a posição. Então, conforme o mercado começou a andar de uma maneira estranha ali, pós-carnaval, vários gestores já foram reduzindo as posições, né, o que evitou aquele massacre ali de março. E o terceiro ponto é que também está no nosso DNA aqui, é sempre estar procurando proteções no mercado, né, não assim que a gente sistematicamente tenha que sempre ter proteções, mas nesses momentos mais turbulentos, ou quando a gente enxerga que está perto de um cenário mais turbulento, ou que o risco-retorno não é simétrico, a gente tenta colocar na carteira algumas proteções. E naquele momento a gente tinha três proteções, né? A gente tinha uma posição comprada em dólar, a gente tinha uma posição vendida em Bovespa e vendida no S&P.
né, usando um outro instrumento que são as opções, né? Sem querer entrar aqui muito nas technicalities do negócio, a gente tinha algumas opções disso. Então, quando o mercado entrou naquela volatilidade enorme, é como se fosse o seguro do carro foi acionado, e aí evitou, assim, a gente conseguiu reduzir o risco sem ter nenhum tipo de perda para os cotistas, né? Então, acho que esses três pilares, eles reproduzem, assim, eles falam muito sobre a nossa forma de trabalhar aqui, tá? Eu acho que a gente acredita que quando você passa bem pelos períodos mais turbulentos, isso te dá um fôlego de você continuar mantendo o mesmo nível de risco e aí buscar o retorno que venha mais no período subsequente, né? Então, você vê o ano aí, o fundo está perto de 7%, enquanto o CDI está baixo, e se você pegar a relação retorno-risco está excelente. Se você pegar os fundos de equities, a gente também naquele momento zerou um pedaço da posição, fez caixa, esperou para comprar de novo as posições lá em março, né? Acho que esse trabalho é por isso que a gente é um gestor ativo no mercado, né? Acho que quando o investidor dá o dinheiro para a gente, ele fala o seguinte: dentro dessa faixa de volatilidade, eu espero que você faça o melhor que der. E é isso que a gente tenta fazer. Não, perfeito. Duas coisas que me chamaram a atenção até na tua fala sobre o fundo. Uma, na verdade, explicando um pouco melhor para quem está assistindo essa questão dos seguros que tu faz com opções, né? É, Então, o seguro é exatamente o que tu disse. É como se estivesse pagando um seguro de carro. Se tu não usar, tu pagou aquele valor que eventualmente vai ser descontado no valor da cota, um percentual pequeno. E se vier a ter algum movimento de estresse no mercado, é como se esse seguro fosse acionado. E aí sim tu vai ter um ganho naquele seguro que vai segurar a rentabilidade e o desempenho do fundo naquele momento. Então, mais ou menos é isso. resumindo para quem está assistindo, né? E outra questão que me chamou a atenção também, que comentou que mesmo com nossos juros baixos, o fundo está rendendo 7% no ano, né? Então, claro, ele não é um fundo de renda fixa, mas ele é um fundo com uma volatilidade aí, perto de 6 ou com um limite de 6, como tu disse. Então, esse fundo, para quem tem um perfil já moderado, pode ser uma opção para aqueles que às vezes vinham fazendo investimentos em renda fixa e que hoje estão sem uma opção para investir, né? Sem ter uma opção que ganhe da inflação, por exemplo. Eu acho que é por aí. Eu acho que aí vamos falar um pouco mais desse lado de construção de portfólio, né? Eu acho que a gente veio num período de redução de taxa de juro muito intenso, né? Com certeza, até o ano passado, as pessoas não tinham muito essa sensação, porque os ativos tiveram um retorno muito grande, então a queda de juros, né, da queda da taxa CDI meio que não apareceu, começou a aparecer nesse ano. E aí nesse ano, junto com o Covid, a gente ainda pegou o juro que estava em 4 e jogou para 2, ou seja, aí apareceu mais ainda. Com 4, eu acho que já iria aparecer, a gente já iria estar vendo todos esses efeitos em relação à realocação dos recursos. Só que com 2, acho que as pessoas se sentem mais assim compelidas a estarem fazendo esses movimentos, né? E esse processo é um processo que na nossa visão, o que acaba acontecendo? Antes, a alocação de recursos era muito baseada na renda fixa, porque o juro era muito alto, você realmente não precisava correr muito risco para ter um retorno acima da inflação e nenhum retorno, eventualmente, que era o que você esperaria ter, sei lá, se é 8% ao ano, se é 10%, se é 12%, eu não sei, né? Isso varia de pessoa para pessoa. Mas a renda fixa estava perto de dar esse retorno. Mesmo quando você investia mal, né, que você investia num fundo caro, que não tinha retorno, você ganhava isso. O juro real era alto, né? Então tinha muita margem para grosseria, vamos dizer assim. Com a queda do juro, realmente você teve que passar a desenhar uma carteira para buscar o retorno que cada cliente espera. E nesse desenho, na nossa visão, você tem que fazer uma carteira, dado que você vai correr mais risco, você tem que fazer uma carteira diversificada, que é basicamente o que a gente faz no Atlas. A gente tem lá uma carteira bem diversificada, né? E você vai fazer isso em vários níveis. Você, né, Rodrigo, vai fazer no nível do seu cliente, no nível do investidor. Você vai diversificar a carteira, né? E acho que esse é o segredo, porque se você diversificar
bastante que eu digo, diversificar não quer dizer ter 1000 gestores, isso é importante deixar claro, quer dizer talvez ter produtos diferentes, gestores, mas que trabalham de uma maneira diferente, né? Fontes diferentes de geração de ganhos. Se você fizer isso, então vai pôr um pouco em fundo imobiliário, vai pôr um pouco em fundo multimercado, vai pôr um pouco em bolsa, o que quer que seja, aí você tem mais chance de ter sucesso. É assim que a gente entende. Tá? Então isso, na verdade, maximiza sua chance de chegar no seu objetivo. Né? É diferente do que você pegar tudo e falar, não, vou pôr tudo nisso aqui. Tudo em uma coisa só, num mercado que tem volatilidade, assim, nunca é o melhor caminho. A não ser para quem está muito acostumado. Não, perfeito. Então, acho que, resumindo essa frase, hoje no Brasil a gente tem que buscar ter um pouco mais de risco para ter um retorno, mas quando a gente diversifica, por exemplo, num fundo multimercado, a chance disso acontecer com mais segurança é muito grande, né? Então, até para a gente poder passar isso para o nosso investidor, não sei se poderia comentar um pouco sobre o que são de fato essas posições que tu tem, por exemplo, no 20 Atlas ou até Lógico, mesmo no 20 Equilíbrio, que é um dos nossos carros-chefes lógico, aqui na Previdência. lógico. Muito bom. No 20 Atlas a gente tem mais ou menos, são 7 portfólios, tá? 6 portfólios são construídos da seguinte maneira. 2 estão muito mais ligados à bolsa, e bolsa tanto no Brasil quanto no exterior, né? Sendo que um deles é um portfólio que tem uma exposição direcional à bolsa. Em geral, ele tem uma posição que obviamente varia, já chegou a ser 20% comprado em bolsa, hoje em dia está em 10%, já foi 5%, já foi 0% em março. Quer dizer, ou seja, ele varia ao longo do tempo de acordo com as oportunidades e com os riscos. Já teve mais ação no exterior, participou dessa valorização das empresas de tecnologia nos Estados Unidos, hoje em dia já não tem. Né? Hoje em dia ele já tem, porque a gente faz bastante o que a gente chama de stock picking, né? Que é escolher as empresas, acho que isso é um negócio importante. Tem que lembrar sempre que o Ibovespa é meio que uma média, né? E que tem uma dispersão ao redor do Ibovespa, porque tem empresas e setores que, obviamente, mesmo no momento ruim de mercado, podem se beneficiar. Então a gente viu, por exemplo, a Vale do Rio Doce, ao longo da crise, se beneficiando muito mais rapidamente do que outras empresas. Tanto porque ela tem uma exposição em dólar, quanto porque tinha aquela conversa de que os governos iam fazer um pacote de infraestrutura, o minério de ferro ficou num preço elevado. A gente tem posição, por exemplo, há muito tempo no setor de proteína, a gente viu lá com a questão da febre suína na China, o chinês importando mais carne do Brasil e as empresas, os frigoríficos se valorizando muito. Agora a gente está vendo uma coisa parecida, que eu espero que não seja tão grave, na Alemanha. Então as empresas dos frigoríficos continuam se valorizando. A gente tem construtora de baixa renda, a gente tem posição em educação. Então, ao fazermos esses stock pickings, né, essas escolhas, a gente acha que a gente tem como diversificar o risco e ter ganho maior que o Bovespa na parte de bolsa. Essa é uma das carteiras que a gente tem. Uma outra carteira é uma carteira de ações que é o que a gente faz um jogo mais de long short. Então, a gente tenta ficar sempre neutro, né, acreditando que uma ou outra ação vai se valorizar mais do que o Ibovespa, no caso. Tá? É um outro book que a gente tem. É um book que foi muito bem, por exemplo, em janeiro. Né? Agora esse mês está um pouco no 0 a 0, porque a bolsa não está com um movimento direcional muito forte. Mas é um segundo book e a diversificação dele com o outro, apesar de tudo ser renda variável, é muito alta. Depois a gente tem 2 books que fazem juro e moeda. Um book muito focado no Brasil, em atividade doméstica, usa bastante opção de juros aqui no Brasil. É um book bem específico. Né? Esse book tem um resultado muito bom ao longo do tempo. Né? No ano deve ser o segundo, terceiro melhor book que a gente tem dentro do Atlas. E o outro book já é um book que faz um jogo mais como se fosse uma tesouraria. Então ele olha mais para o médio e longo prazo, opera o juro nominal, né, que é essa curva de juro que está 8, 7, 6, 2%, dependendo do vértice. Opera também a parte ligada à inflação, opera a parte de juros sobre o dólar, que é o cupom cambial, opera juro lá fora nos Estados Unidos e faz vários pares de moedas, né, onde a gente tem surfado aí, por exemplo, a história de desvalorização do dólar contra as moedas dos outros países desenvolvidos, onde a gente tem uma posição hoje lá comprada em euro contra dólar.
Então são dois books de juros e moedas bem diversificados. Depois a gente tem um book que só faz moeda, né? E um book que faz o jogo mais quantitativo. A gente acha que ter um book quantitativo dentro da construção da carteira é muito importante, porque ele traz diversificação e os modelos acabam trazendo informação sobre as mudanças de tendência que o mercado às vezes tem. Os gestores, né, o ser humano às vezes ele é mais demorado para perceber as mudanças de tendência, os modelos são frios, eventualmente eles mudam mais rápido e trazem informação, né? Então, esses books são bem diversificados, a correlação é muito baixa, e sobre eles tem um sétimo book que eu que tomo conta, que é o book onde a gente faz esses hedges, essas proteções, onde eu estou buscando assimetrias no mercado. É um book que de vez em quando tem posição, ele não precisa ter posição sempre, porque nem sempre tem essas oportunidades, isso é importante deixar claro, mas quando elas aparecem a gente tenta pegar e se aproveitar delas, tá? É o book que a gente usa para evitar o que a gente chama das caudas das perdas, né? Os movimentos fortes. Então, assim, nos movimentos de estresse, onde a gente espera que ele entre em funcionamento, tá? Esse é o Atlas. O nosso outro fundo, né, que é o Equilíbrio, ele tem outro processo de construção. O que acaba acontecendo é o seguinte, a gente via, eu, na verdade, trabalho com previdência há muito tempo, acompanhava esses fundos de previdência antigos, né, os PGBLs e os VGBLs, mas os mais antigos, que estavam ligados aos bancos, e via que eles tinham muitos investimentos, na verdade, ligados ao CDI. Né? Tudo bem que o CDI naquela época tinha um juro alto, mas se a gente pegar de 2014, 15 para cá, já começou a cair. Né? E a gente enxergava uma tendência clara de que o juro ia cair, e quem estava poupando através desses veículos ia ter uma frustração muito grande. Na verdade, vai ter. Se você ainda tem dinheiro lá, você vai ter uma frustração muito grande. E por quê? Porque um fundo que mira dar 100, 110 do CDI, em relação à previdência, que é alguma poupança que você está formando para 10, 20 anos, não quer dizer nada. Não quer dizer que você vai ter sucesso. Se você chegar depois de 10 anos e falar, o seu fundo deu 110 do CDI, pode ser que ele tenha sido o maior fiasco da história. Tá? Por quê? Porque você mirou num alvo errado. Nesse jogo de previdência, a gente entende que você sempre tem que mirar em cima do retorno real. Você tem que mirar o seguinte, eu quero ter 5% ao ano acima da inflação. Eu quero ter 6% ao ano acima da inflação. Eu quero ter X% ao ano acima da inflação. Desse jeito, se você atingir esse objetivo, que foi pode ser 3, 4, 5, 6, o que for, com certeza você vai ter formado uma reserva que vai ser maior do que o valor do que você foi aplicando, aportando ao longo do tempo, e que lá na frente vai ser suficiente para fechar sua conta, para você utilizar esse recurso com os objetivos que você traçou. Né? Do outro jeito do CDI, não. Então, eu brinco que um caso é você construir uma estrada usando régua. Você vai construindo usando régua, quando você chegar lá no 10º quilômetro, eventualmente a estrada está toda torta, né? Porque você não construiu do jeito correto. Então a gente constrói o portfólio mirando em ganho real, a gente faz uso de várias classes de ativos, né? Então a gente usa os títulos ligados à inflação, usa renda variável, a renda variável a gente usa muito mais a parcela de ações que são boas pagadoras de dividendos, porque a gente acredita que essa parcela tem mais aderência com esse mandato, né, já que as empresas pagadoras de dividendos, elas têm, em geral, mais previsibilidade, elas têm como repassar preço nas épocas de inflação alta, ou a receita já é atrelada à inflação, como no caso, por exemplo, do setor elétrico. Né? Então a gente constrói a carteira assim, e com vários níveis de diversificação. Então às vezes a gente tem posição em dólar, às vezes a gente tem posição vendida em algum índice, no S&P, no que quer que seja, tem tomado em Treasury americana. Aí a gente faz a construção para ter aquela diversificação que eu falei que está no nosso DNA, e as proteções que estão no nosso DNA, para evitar esses grandes drawdowns. Então a gente constrói assim, desde o início desse mandato, a gente foi o 9º gestor independente a fazer fundo de previdência. A gente começou em 2014, né? E desde então, acho que nosso histórico aí nesse mandato é 7% acima da inflação. Né? Que acho que é por aí que tem que mirar mesmo. Sim, a gente tenta ali 5, 6 é meio que o target desse fundo, que é o equilíbrio. Tá? Não, muito legal. Ainda mais que é um investimento de longuíssimo prazo, né? É isso. Então a gente tem que ter é importante ter um ganho real e ter esse objetivo de ter um ganho real, né?
Você, como investidor, você tem que saber aonde que o gestor está mirando. No final do dia é isso. Você fala assim, meu, eu sei que esse cara está mirando ali. E é ali que eu quero que ele esteja mirando mesmo. Então eu vou pôr dinheiro nesse tipo de fundo. Porque dependendo onde você entregar o seu recurso, você pode falar assim, ah, esse cara é bom gestor, e é bom, etc. Mas o fundo, a construção está mirando lá, que nem eu falei, em 110 do CDI, não deveria estar condizente com esse objetivo de 10, 20 anos. Tá? Esse é meu assim, Sim. ponto de vista, é assim que a gente constrói, né? Tem funcionado muito bem, na verdade, ao longo dos anos, Ah, como eu falei. perfeito. Eu acho, inclusive, muito legal de poder passar isso para o investidor final, né? E uma coisa que eu escuto muito é, por exemplo, eu não invisto porque eu não tenho tempo de estudar ou porque eu não tenho conhecimento. Então, no momento que o investidor consegue ver que tem um gestor por trás de toda uma estrutura, com diversos setores dentro dessa estrutura, com diversas visões, para poder levar o melhor resultado final para o cliente, a gente consegue tirar um pouco dessa preocupação de, eu não estou estudando ou eu não estou entendendo do mercado, porque a gente sabe que tem pessoas extremamente qualificadas por trás de todo esse processo, né? Acho que é por aí mesmo. E assim, e o mercado, na verdade, ao longo do tempo, ainda mais também com a queda de juros, ele vai se sofisticando. Então, assim, eventualmente, no momento, para entregar 6% de juro real, a forma de construir a carteira era uma. Pode ser que daqui a pouco a forma de construir a carteira também seja outra. Então, você precisa acreditar. Por isso que o mais importante, na verdade, para o investidor ali final, é ele saber que a gente está mirando, de novo, ali, no, sei lá, no nosso caso aqui, no 5, 6% real. Aí deixa com a gente a melhor maneira de construir a carteira, e a melhor maneira que eu estou falando é ajustada ao risco, né, o melhor retorno risco, para chegar nesse 6% de ganho real, porque isso vai variar no tempo. Vai ter hora que é melhor ter bolsa, então, por exemplo, bolsa a gente já chegou a ter 40% de bolsa, hoje em dia a gente está com 10%, e pode ser que daqui uma semana ou duas, eventualmente a gente aumente de novo, né? Porque voltou a ficar melhor. E esses movimentos mais táticos, eu acredito que é muito difícil para a maior parte das pessoas fazerem, até porque as pessoas estão trabalhando, têm outras atividades, né? Eventualmente não estão assim acostumados, que nem você falou, a estudarem o mercado, que cada vez vai ficar mais complexo. Então, se a gente pegar o número de empresas na bolsa vai aumentar, se a gente pegar o número de oportunidades vai aumentar, agora vai ter eventualmente fundo de crédito listado, vai ter fundo de infraestrutura listado, já tem os fundos imobiliários listados, e a gente tem que saber escolher essas oportunidades, porque eventualmente vai ter uma que vai ser melhor que a outra, e a gente vai ter que saber trocar, né, ao longo do tempo. Não, perfeito. Até porque hoje, se a gente fosse falar de risco, né? Mas um fundo multimercado, por exemplo, tem um risco maior do que um fundo de renda fixa, um ativo de renda fixa. Mas ao natural, quando a gente investe em algum produto que vai te dar 100% de CDI ou 110% de CDI, ao natural tu já está tendo uma perda real de dinheiro, né? É isso. Então, botando risco por risco, eu prefiro ter o risco de ganhar dinheiro do que ter a certeza de que eu vou estar perdendo dinheiro. Uma coisa mal compreendida, Rodrigo, na minha visão, é assim, primeiro, né, o que é risco, porque na verdade Perfeito. a gente consegue definir de várias maneiras, e segundo, saber diferenciar risco, na verdade, de volatilidade, né? Que nem você falou, se eu estou mirando no investimento para o longo prazo, para 10 anos, sei lá, 5 anos, eu tenho que monitorar esse investimento de quanto em quanto tempo, né? É uma pergunta que, porque senão eu não dou a chance de chegar naquela rentabilidade que eu quero ter, se eu monitorar com um intervalo muito curto. Aí a pessoa confunde, né, risco com volatilidade e ela vai para um fundo DI. Vamos exagerar do outro lado. Aí ela vai para o fundo DI, só que agora ela está aprendendo esse ano, esse mês, que mesmo os fundos DIs vão chacoalhar. Então, assim, a gente está num mês aqui que você está acompanhando aí, Rodrigo, você vê que os fundos DI estão abaixo do CDI, estão rendendo até negativo. Então, assim, tudo, na verdade, chacoalha. Obviamente, tem coisa que chacoalha mais, então tem mais volatilidade, tem coisa que chacoalha menos, tem menos volatilidade. Agora, tudo isso quer dizer que é risco? Na verdade, não. Depende do objetivo que eu tenho e depende do meu horizonte de investimento. Então, eu tenho que conseguir casar essas coisas. Essa é a missão, na verdade, que você tem com os clientes e que é uma missão, assim, bem difícil, mas que ao longo do tempo é onde está, na verdade, a chance dele ter sucesso.
Não, perfeito. E eu acho que até entrando nessa questão do risco e da volatilidade, hoje o que todo mundo pergunta é para onde que vai a nossa economia, né? Todo mundo fala em risco de inflação, de risco fiscal, risco político. Como é que tu que está dentro do setor, dentro das empresas, como tu mesmo disse, nas análises, como é que tu vê isso para o Brasil daqui para frente, ou até mesmo no mundo, né? Tá. Agora mesmo a gente tem um fator de risco, ou melhor, de volatilidade, que são as eleições americanas, que é algo que com certeza vai chacoalhar o mercado, mas que a gente também não pode dizer que é um risco em si, né? Então, como é que tu vê essas questões aí que a gente tem num futuro próximo ou até mesmo mais para o longo prazo? Não, acho importante isso. Quer dizer, o que a gente está enxergando aqui, né? E é a nossa foto hoje olhando tudo que tem acontecido. Primeiro, a gente acha que o juro vai ficar em 2% por muito tempo. Acho que todos os bancos centrais, né, tanto o Fed ontem aqui foi a reunião do Copom, que define o juro aqui, e se a gente pegar o Banco Central do Japão, o ECB, o que for, todos estão indo nessa linha, tentar manter o juro baixo pelo maior tempo possível. Então o Fed foi na linha de falar que só em 2023 sobe o juro e que vai esperar a inflação andar para aí subir o juro. E aqui também. Tá? Então a gente está com um cenário aqui que o juro vai ficar em 2% até o final do ano que vem. E a gente acha que isso é muito importante, na verdade. Isso assim, é muito importante porque durante esse período da pandemia, o governo teve que dar muito estímulo, na verdade teve que colocar muito dinheiro na economia, ou via o auxílio emergencial para as pessoas que não podiam trabalhar, ou para as empresas segurarem as pessoas empregadas, os funcionários empregados, ou para manter a boa liquidez do mercado, né? O Tesouro fez muito disso. Então o fato é que a gente fez um estímulo muito grande, né? Um estímulo de quase 10% do PIB, né? E a dívida PIB subiu bastante. Então a gente está com um nível de dívida PIB ali ao redor de 95%. Né? Com dívida PIB ao redor de 95%, quer dizer, a gente precisa fazer essa trajetória, ainda mais a gente que é um país emergente, a gente tem que fazer essa trajetória ao longo do tempo e caindo. Então, do lado do numerador, que é o tamanho da dívida, o que a gente pode fazer é segurar o juro baixo. E do lado do denominador, a gente tem que fazer o crescimento voltar, a gente precisa fazer o PIB crescer. Tá? O maior estímulo que a gente pode dar hoje, dado que do lado fiscal a gente já fez muita coisa, é manter a política monetária, que é esse juro baixo, por bastante tempo, para estimular a economia. Né? Então a gente não tem dúvida que a gente está num nível de juro que é estimulativo. Né? A gente está com juro real para os próximos 12 meses negativo. Se você olhar a curva de juros aqui da NTNB, você vai ver que até 2022 negocia papel com juro negativo e assim por diante. Então a gente está numa condição assim estimulativa. Tá? A gente pode dizer se esse equilíbrio é um equilíbrio estável ou instável, a gente pode entrar nessa discussão, mas a gente deixa isso mais para frente, tá? O fato é que hoje a gente está numa condição estimulativa e que ela é importante. Agora, para a gente manter o juro baixo, a gente tem que obedecer duas coisas. A gente tem que ter cuidado com o fiscal, ou seja, já não dá mais para tornar essas despesas permanentes, então esse auxílio emergencial é muito difícil da gente manter ele por muito tempo, muito difícil a gente manter esse valor por muito tempo, é muito difícil a gente tentar criar novos pacotes de estímulo. Porque a gente já fez o estímulo que poderia fazer e até no nível assim, mundial a gente fez um estímulo grande, no nível dos emergentes um dos maiores. Então a gente e tinha que fazer mesmo, né? Senão a economia quebra, fica mais caro para você fazer ela voltar. Então a gente tem que tomar cuidado com o fiscal e a gente tem que andar com a agenda de reformas. A gente tem que tornar as condições de investimento aqui no país melhores, né? E tirar as amarras que a gente tem que dificultam o crescimento. Tá? Acho que são os dois pontos mais importantes. E acho que é isso que o governo tem feito. A gente acredita que, na verdade, o ministro da Fazenda está indo na direção correta. Ele sabe o que tem que ser feito e está fazendo isso. Eventualmente sempre vê aquela discussão, o ministro vai sair, não vai sair. A gente acha que ele não sai e que ele sabe o que tem que fazer. Ele sabe que de vez em quando tem que fazer o estímulo mesmo, mas ele sabe onde tem que mirar o barco. Acho que, de novo, é aquele lado que eu falei antes, em outro aspecto, mas é importante saber que tem alguém que sabe onde tem que apontar o barco e a gente acha que ele sabe onde tem que apontar o barco. Tá? Então isso dá um conforto para a gente de que a gente vai conseguir manter o juro baixo por bastante tempo e até voltar ao crescimento. Do lado externo, até acho que a gente tem
duas coisas que ajudam, são dois ventos favoráveis. Um, que eu cheguei a falar indiretamente quando eu falei das posições de ações que a gente carrega, que são as commodities. Se você olhar, as commodities têm recuperado o preço. Você aí vê a soja em reais num preço muito elevado, então o mercado agrícola aqui voando, você vê minério de ferro voando, você vê o preço do papel se recuperando, você vê o preço de gente como um país emergente, as commodities subindo sempre são um vento favorável. E o segundo vento favorável que a gente tem é a questão desse dólar mais fraco no mundo. E tem que lembrar que nos últimos 3 anos a gente viveu um ambiente onde o dólar estava forte, os Estados Unidos era a economia que mais crescia e tinha um juro real entre as economias, tinha um nível de juro entre as economias desenvolvidas que era maior. Então ela atraía todos os recursos para lá. Com esse diferencial de juro caindo, diferencial de crescimento caindo e moeda mais fraca, tem condições do dinheiro, da liquidez do mundo ir para outros lugares e vir para os emergentes. Então, a gente tem um vento favorável vindo do lado da liquidez, o fluxo de dinheiro vindo mais para emergente, e a gente tem o lado das commodities. São dois ventos favoráveis importantes, porque, em geral, eles não são muito temporários, eles duram mais tempo, são mais de longo prazo, né? Então, o cenário a gente entende que é bom. Acho que, assim, no curto prazo, a gente vê a bolsa aqui meio de lado faz 2 meses, mas acho que é mais conjuntural, muito mais um negócio ligado à quantidade de oferta de papel que está vindo, novas emissões, novas ações, os IPOs, do que alguma coisa, tá? Então, assim, o cenário é favorável. Porém, tem alguns riscos. A gente enxerga 3 riscos do lado externo, tá? Um até você falou. O primeiro risco é a Covid, a gente acha que é uma luz amarela, não é vermelha. A gente tem que monitorar se ela vai se agravar, mas pela nossa visão, meio que já está indo fora do radar, tá? Mas tem que monitorar. Não adianta, a gente vê o crescimento de casos na Europa, vai que algum país fecha e vira um problemão, a gente tem que monitorar. E os outros dois já são mais luz laranja, quer dizer, é a questão da eleição americana, né? A gente acha que não está resolvido, a gente acha que o Trump tem condição de ganhar, a gente acha que é melhor para um país emergente que o Trump ganhe, né? Porque eventualmente o Biden pode significar um crescimento menor no mundo, mais imposto, mais dificuldade, tá? A gente tem que monitorar, mas também não é um impacto assim que você vai falar, o mundo vai deixar de crescer por causa do Biden, mas pode crescer só um pouco menos. E a questão da guerra entre China e Estados Unidos, essa briga, né, pela liderança global, que quando a gente fala guerra comercial é só meio que um pedaço das coisas, mas que anda junto com a eleição. Então, são 2 fatores que a gente tem que monitorar bem de perto, são 2 fatores que a gente tem que monitorar justamente porque eles significam um crescimento menor do mundo, e a gente aqui, como eu falei, está precisando crescer. Então a gente precisa de todos os ventos favoráveis, né? Porque o Brasil cresce quando está tudo a favor. Aqui o negócio, a gente sozinho às vezes se coloca numa saia justa, não pode esquecer disso, né? Então a gente precisa de todos os ventos favoráveis e é isso que a gente tem que monitorar. Mas no geral, a gente acha que é um cenário muito positivo, tá? Para os próximos anos. A gente espera um crescimento do ano que vem perto de 3,5, né? Com esse juro baixo, provavelmente a gente entra o ano que vem assim, voando. A gente já vê vários setores. Se a gente pegar o setor alguns setores de consumo já estão vendendo mais do que 12 meses atrás, né? Talvez o que está pior é serviço. Se a gente pega, dependendo do serviço, viagem, turismo e tal, esses estão com mais problema. As companhias aéreas, esses vão demorar mais para se recuperar. Tem algumas mudanças que são mais definitivas, né? Então não dá para dizer que a gente vai voltar a ter o mesmo número de voos de antes, porque eventualmente a gente descobriu esse novo meio de se comunicar que funciona bem, né? Eu não preciso estar aí no escritório, né, Rodrigo, do seu lado, e a gente com uma câmera na frente para falar com todo mundo aqui, né? Então, assim, vai ter essa questão de alguns setores se recuperarem na frente do que outros, mas a gente está animado, as perspectivas são boas. Até porque se a gente falar estritamente de bolsa, né, muita gente usa a afirmação de que a bolsa não reflete a realidade da economia hoje, né, que não faz sentido estar em 100 mil pontos. Mas muitas das empresas listadas em bolsa hoje acabaram até por se beneficiar do conjunto da obra, né? Então, as empresas listadas não são as empresas que vão quebrar do dia para a noite, por exemplo. Então, o que elas vão fazer, na verdade, é pegar a demanda das outras empresas.
ou até mesmo o cenário permitiu que muitas empresas abrissem o capital na bolsa, que tem esse fluxo, esse interesse de fazer novos investimentos, né? E tudo isso acaba auxiliando dentro de um cenário positivo, principalmente quando a gente fala de investimentos. É, eu acho que talvez assim, o que está acontecendo é que o ambiente está ficando mais favorável, né? Com as condições assim mais frouxas, mais melhores, né? Com juro menor, isso faz com que o ambiente fique mais favorável para as pessoas fazerem investimentos. É aquela história, o cara olha lá o juro a 2 e fala, meu, vou fazer alguma coisa. Ou ele vai comprar um imóvel, ou ele vai comprar um fundo de ações, ele vai comprar um fundo multimercado, ele vai mexer de um jeito no portfólio que provavelmente ativa muito mais a economia real do que antes que ele comprava lá um CDB ou um fundo DI. Né? Então, com certeza essa mudança na alocação, ela gera mais estímulo para a economia. Tá? Vai para crédito, isso tudo é mais dinheiro girando na economia. Né? Depois, a gente tem um crescimento que provavelmente vai acontecer, que é esse primeiro crescimento que a gente vai ter assim saindo da crise, que provavelmente ainda não gera inflação. Isso é bom colocar, tá? Na nossa visão não gera inflação, porque a gente está com a economia com uma capacidade ociosa grande, né? E a gente está, infelizmente, esse segundo ponto, a gente está com muito desempregado. Então, assim, basta contratar o desempregado e pôr na máquina lá que está parada, vai falando de um jeito simples. Né? Então, esse primeiro crescimento é um crescimento que não gera inflação e é bom. Então, é isso que a gente espera enxergar daqui para frente. Essa é a nossa visão. Não, muito legal. Eu acho que tudo isso faz o conjunto da obra, né? E eu acho que eu posso destacar novamente essa questão de que é muito legal ver essa visão de vocês, primeiro, de o mercado ser positivo e de todo o estudo que está por trás disso, né? Então, quando eu falo hoje de fundos de investimento, para mim, essa é a principal vantagem, é ter de fato a expertise de vocês envolvida nos investimentos dos nossos clientes. Então, isso aí é sensacional para nós aqui. Acho que para nós também, tá? É importante falar assim, essa possibilidade da gente estar acessando todos os investidores também não existia antes, né? Vamos lembrar, o acesso aos produtos mais sofisticados, não chegava no investidor menor, né? Era muito concentrado onde a gente podia atuar. Então é muito legal ter esse contato, poder cuidar bem dos recursos dos investidores menores. É legal todo mundo saber que realmente por trás disso, por trás dessas tomadas de decisão, tem muitas horas de estudo, muitos anos de experiência, e a pessoa pode contar com isso para saber que o recurso está bem gerido. Né? É óbvio que não dá para prometer retorno, ninguém aqui, todo mundo sabe da dificuldade, né, de compor retorno ao longo do tempo, mas a gente trabalha para sempre dar o melhor retorno possível e cuidar bem do dinheiro de todos os investidores. Sim, com certeza. E eu acho que até essa questão da acessibilidade a bons investimentos, né? Um forte exemplo, até que a gente bate muito na tecla aqui no escritório, seria a Previdência, que vocês têm o produto 20 Equilíbrio. Então, hoje eu acho que para muitos ainda a Previdência é aquele investimento que tu vai botando no banco, que não rende muito, mas que daqui 30 anos tu vai ter ali uma renda na tua aposentadoria, né? Mas aí Então, que tá, eu né? acho que tem dois conceitos errados aí. O primeiro, que a aposentadoria não necessariamente é só a tua previdência. A gente vê o portfólio inteiro hoje como a aposentadoria. E o segundo é que hoje existem excelentes produtos também dentro da previdência, onde o cliente não precisa resgatar o valor, ele pode simplesmente passar por um investimento melhor. E a Vinci também atua nisso de forma excepcional, sendo uma das pioneiras do mercado, né? É, na verdade, assim, o produto previdenciário, ele tem uma vantagem enorme, né? Ele não tem come-cota, em 10 anos a alíquota de imposto é a menor possível. Então, assim, do ponto de vista de estrutura, ele é muito bom. Aí depois o que o investidor tem que fazer é achar um produto que realmente põe ele na direção correta, põe ele na direção dele cumprir com o objetivo dele, porque é aquilo que você estava falando, Rodrigo, não basta lá, sim, eu vou pôr meu dinheiro aqui, largo lá e acho que daqui 10 anos vai dar tudo certo, porque isso é o que não acontece, tá? Isso é o que eu estou falando que quem fez isso 10 anos atrás, provavelmente daqui 10 anos, ou seja, desde o primeiro momento, olhando 20 anos, esse cara vai ter uma frustração.
o dinheiro dele não vai ter rendido o que ele achou que ia render. Vai faltar dinheiro para ele ter esse fluxo de caixa que você falou, que vai complementar a renda dele, tá? Porque esses produtos, eles eram construídos, em geral, muito ligados ao CDI. 92% desse dinheiro era ligado ao CDI, sendo que 90% desse dinheiro, então 90 dos 92, não dava 90 do CDI. Assim, é um negócio muito complicado, tá? É como se falasse o seguinte: hoje em dia seu fundo vai render, vai, 1,80, né? Só que a inflação é 2,20. Então, assim, como que faz? Se você compuser isso vários anos, vai dar errado. Sim, para o cliente que está investindo numa previdência hoje, o que começou aí nos últimos meses, nos primeiros 2, 3 anos, provavelmente ele não vai ter um ganho real. Então é basicamente numa previdência que é tradicional, que renda 90% do CDI. Olha, bobeando nem com 3, 4 anos não vai ter, assim. Bobeando vai demorar muito tempo para ele ver um ganho real. Mas assim, Sim. 3, 4 anos de atraso num período de 20, quanto que ele tem que render nos próximos 16 para recompor isso? Aí que nível de risco que ele vai ter que correr? É muito maior. Então assim, planejar certo desde o início, fazer o correto desde o início é muito melhor. Sim, com certeza. Só deixa eu ver aqui que estavam perguntando sobre a caixa de perguntas. É uma pergunta sobre as eleições, se podem afetar muito os fundos cambiais. Então, eu acho que tu já respondeu em parte essa questão, até por causa das eleições. Eu não sei se tu tem mais algum comentário Não, eu acho que as sobre esse eleições podem tema. afetar o mercado como um todo, né? Também os fundos cambiais, né? Na verdade, o que a gente acredita? A gente acredita que o dólar de equilíbrio está mais perto de 5, né? Não está nesse nível que está 5,25 por aí. A gente acha que está mais para baixo, né? E que em algum momento ele volta a convergir. Talvez vindo o crescimento, né, que a gente está falando, esse dólar vem para baixo, né? Agora, não é o 4 do início do ano. Com certeza não é, tá? Porque com o diferencial de juro menor e a gente, né, como o Brasil está trabalhando com juro menor, a gente vai ver esse câmbio mais nesse nível depreciado. Então, aqueles 4 ficou bem para trás. Sim, hoje não existe mais, por exemplo, eu vou comprar dólar, eu vou esperar voltar para os 4. No nível econômico de taxa de juros que a gente tem hoje, é um cenário ilusório. É muito mais difícil. Para isso acontecer, a gente teria que meio que viver um boom e ter um mega crescimento. E aí, ver um Sim, fluxo de teria que ter os melhores anos da história do país, basicamente. por aí. Perfeito. Bom, Fernando, a gente está chegando aqui já ao nosso tempo limite que o Instagram nos permite. Eu te agradeço muito pelo teu tempo. Eu acredito que esse momento que a gente teve pode agregar muito aí para os nossos clientes, para a gente também como conhecimento. Então, se tu puder fazer alguma consideração final para a gente encerrar nossa conversa. Não, tá joia. Não, primeiro eu queria agradecer você, Rodrigo. Queria agradecer a Argento. A gente está sempre à disposição. Como eu falei, a gente trabalha com uma política assim, de transparência muito grande. Então, qualquer coisa pode acessar a gente. A gente responde as perguntas. Eu queria que vocês, né, tivessem sempre a certeza de que no Atlas, no Equilíbrio, no Valorem, no Seleção de Dividendos, assim, nos fundos que a gente faz a gestão, a gente está sempre preocupado em tomar cuidado do dinheiro para o longo prazo, evitar esses momentos assim de grande volatilidade, fazer o melhor nesses momentos de volatilidade e que a gente está sempre tentando maximizar o retorno dada essa faixa de risco que a gente consegue correr. Perfeito. Então, se algum dos nossos clientes também, alguém que está assistindo a live, tiver alguma dúvida, quiser alguma informação a mais de como acessar os produtos, a gente segue aqui completamente à disposição. Alguma dúvida mais específica, a gente vai acessar o Fernando, vai acessar a equipe da Vinci e vamos procurar aí trazer o melhor resultado para vocês. Isso Mais mesmo. uma vez, muito obrigado, Fernando. Obrigado, Uma boa Rodrigo. noite. Boa noite. Valeu. Valeu.